Olá, somos alunos do segundo ano de Psicologia da Unicesumar e no início do ano recebemos como atividade anual um projeto que tem como objetivo produzir materiais educativos e informativos acerca do TEA, transtorno do espectro autista, e então divulgá-los em redes sociais. Dentre as inúmeras possibilidades de temas e tipos de projetos, optamos por desenvolver um web documentário que aborda aspectos históricos do TEA, os níveis de transtorno e uma entrevista com uma mãe cujo filho é portador do transtorno. Durante o ano, o projeto foi dividido em 4 etapas, nas quais desenvolvemos roteiros e cronogramas que foram revisados por nossos professores até que o projeto pudesse ser desenvolvido e divulgado. Segundo estimativas globais da ONU, 1% da população mundial é autista. Não há grande precisão nesses dados, pois existe uma carência de informações oficiais emitidas por órgãos responsáveis acerca deste assunto. Nem o IBGE, maior órgão de pesquisas demográficas do Brasil, diz saber o número exato. Há, porém, um projeto de lei neste sentido, tramitando no Legislativo Federal, aprovado na Câmara, o projeto de lei 6575 de 2016, que foi encaminhado ao Senado, onde aguarda apreciação, sob o nome de PLC 139/18, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A proposta tornaria obrigatória a coleta de dados e informações sobre o autismo nos censos demográficos realizados a partir de 2018. O termo autismo foi utilizado em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler a fim de retratar a fuga da realidade para o mundo interior, observando alguns de seus pacientes, sendo que o nome se origina do grego, tendo como significado dentro de si. Entretanto, vale-se ressaltar que neste período o termo autista era utilizado para retratar outros distúrbios de ordem mental, como a esquizofrenia, por exemplo. Em 1943, o psiquiatra Léo Kanner publica a obra Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, da qual realizou análise clínica em 11 casos de crianças consideradas com um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação de mesmices. Kanner faz uso do termo autismo infantil precoce, pois em seus estudos concluiu que os sintomas autênticos já eram evidentes na primeira infância, sendo que desde esse período já apresentavam trejeitos, repetição constante de atos motores e aspectos incomuns no processo de fala, como o ato de inverter pronomes e a ecolalia, o ato de repetir seguidamente sílabas durante a pronúncia. Em 1944, Hans Asperger escreve o livro A Psicopatia Autística na Infância, destacando a prevalência de casos de autismo em meninos que apresentavam falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, foco intensivo e movimentos descoordenados. As crianças são chamadas de pequenos professores, devido à habilidade de discorrer sobre um tema detalhadamente. Devido ao fato de que seu trabalho foi publicado em alemão durante a Segunda Guerra Mundial, o relato recebeu pouca atenção e só em 1980 alcançou o status de pioneiro nesta área de estudos, ou seja, a área de estudos do síndrome de Asperger. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publica a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, o DSM-1. Referência mundial para pesquisadores e clínicos do segmento, este manual fornece as nomenclaturas e os critérios padrões para o diagnóstico dos transtornos mentais estabelecidos, sendo que, de tempos em tempos, ele é atualizado de acordo com novas descobertas científicas e pesquisas mais recentes. Nesta primeira edição, os diversos sintomas de autismo eram classificados como um subgrupo da esquizofrenia infantil, não sendo entendido como uma condição específica e separada. Durante as décadas de 50, ocorreram confusões acerca do funcionamento e natureza do autismo, sendo que era comum descrições do transtorno que apontassem que o distúrbio tinha como causa principal mães que possuíssem distância afetiva de seus filhos, hipótese que ficou conhecida como mãe geladeira. Teoria esta formulada por Léo Kanner. No entanto, em meados dos anos 60, através de estudos, surgem novas informações que apontam o autismo como um transtorno de ordem cerebral. Em 1978, Michael Rother classificou o autismo como um distúrbio de desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno. Ele propõe uma definição com base em 4 critérios. Primeiro,
Atraso e desvios sociais, não só como deficiência intelectual. Segundo, problemas de comunicação não só em função de deficiência intelectual associada. Terceiro, comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos. E o quarto, início antes dos 30 meses de idade. Em 1980, a definição inovadora de Michael Rutter e a crescente produção de pesquisas científicas sobre o autismo influenciaram a elaboração do DSM-3. Nesta edição do manual, o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica e colocado em uma nova classe, a dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Este termo reflete o fato de que múltiplas áreas do funcionamento do cérebro são afetadas pelo autismo e pelas condições a ele relacionadas. Em 1981, a psiquiatra Lorna Wing desenvolve o conceito de autismo como um espectro e cunha o termo Síndrome de Asperger, em referência a Hans Asperger. Seu trabalho revolucionário a forma como o autismo era considerado e sua influência foi sentida em todo o mundo. Como pesquisadora clínica, bem como mãe de uma criança autista, ela defendeu uma melhor compreensão e serviços para indivíduos com TEA e suas famílias. Fundou a National Autistic Society, juntamente com Judith Gold e o Centro Lorna Wing. Em 1988, o psicólogo Ivar Lovaas publica um estudo sobre a análise do comportamento, demonstrando os benefícios da terapia comportamental intensiva. 19 crianças autistas de 4 e 5 anos foram submetidas a 40 horas de atendimento, e depois de 2 anos, o QI delas havia aumentado 20 pontos em média. Durante os anos 1980 a 1990, a terapia comportamental e os ambientes de aprendizagem altamente controlados emergem como os principais tratamentos para o autismo e condições relacionadas. Em 1994, novos critérios para o autismo foram avaliados em um estudo internacional multicêntrico, com mais de 1.000 casos analisados por mais de 100 avaliadores clínicos. Os sistemas do DSM-4 e da CID-10, Classificação Internacional de Doenças, tornaram-se equivalentes para evitar confusão entre pesquisadores. A síndrome de Asperger é adicionada ao DSM, ampliando o espectro do autismo, que passa a incluir casos mais leves em que os indivíduos tendem a ser mais funcionais. Em 1998, a revista Lancet publicou um artigo do cientista Andrew Wakefield, do qual afirmava que algumas vacinas poderiam causar autismo. Este estudo foi totalmente desacreditado por outros cientistas e descartado. Em maio de 2014, o cientista perdeu seu registro médico. A revista Lancet também se retratou e retirou o estudo de seus arquivos pela falta de comprovação dos resultados. Mais de 20 estudos seguintes mostraram que a associação de vacina ao autismo não tem fundamento. Em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para chamar a atenção da população em geral para a importância de conhecer e tratar o transtorno, que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em 2018, o dia 2 de abril passa a fazer parte do calendário brasileiro, como o Dia Nacional da Conscientização sobre o Autismo. Em 2012, é sancionada no Brasil a Lei Berenice Piana, Lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Este foi um marco legal relevante para garantir direitos aos portadores de TEA. A legislação determina o acesso a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamento pelo Sistema Único de Saúde, a educação e a proteção social, ao trabalho e aos serviços que propiciem igualdade de oportunidades. Em 2013, o DSM-5 passa a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico, o transtorno do espectro autista, TEA. Os indivíduos são agora diagnosticados em um único espectro com diferentes níveis de gravidade. A síndrome de Asperger não é mais considerada uma condição separada e o diagnóstico para o autismo passa a ser definido por 2 critérios: as deficiências sociais de comunicação e a presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.145-15, cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção aos portadores de TEA ao definir a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
O Estatuto é um símbolo importante na defesa da igualdade e dos direitos dos deficientes, do combate à discriminação e da regulamentação da acessibilidade e do atendimento prioritário. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Arruda, curso Psicologia na Unicesumar. Estou no segundo ano e hoje eu vim conversar com vocês, tanto com vocês, mostrar para vocês, e conversar com a Renata. A gente vai falar um pouco sobre ela como mãe, que tem um filho autista, e ela vai contar como foi toda essa experiência, que é do nosso trabalho, que você já viu a apresentação inicial, e a gente vai agora pegar essa entrevista. Eu vou deixar ela se apresentar agora, e depois disso eu vou conduzir a entrevista em si. Oi, tudo bem? Meu nome é Flávia Renata, eu tenho 42 anos e eu tenho 2 filhos, uma menina de 10 que vai fazer 11 e um menino de 3 que vai fazer 4 agora em dezembro, é o Raul. E ele foi diagnosticado com TEA com 2 anos. Quando ele completou 2 anos, a gente já estava meio desconfiado e em processo de investigação, e aí ele foi diagnosticado. Já que você já abordou esse assunto, eu queria saber como que foi esse diagnóstico? Você já tinha alguma ideia? Como foi esse processo todo? Então, com 1 ano e 10 meses, mais ou menos, ele não, assim, eu comecei até antes, assim, ele não falava muito, ele falava pouco, ele não dava uta, sabe? Dava tchau, dava. Mas assim, enfim, a gente achava que era o jeito, né? E todo mundo falava: "Ai, menino demora mais para falar", porque tinha minha menina mais velha, né? Então a gente sabia que estava meio atrasado. Mas, enfim, daí eu comecei a achar que estava demais, assim, dele não falar, né? Às vezes a gente chamava ele e ele não olhava. Eu falei, eu vou levar numa fono, porque vai que ele tá com problema no ouvido, né? Não escuta direito e aí não tá falando, né? Eu, por minha conta, assim, aí peguei um pedido pelo plano mesmo, fui na fono e aí ela fez uns testes com ele e ela começou a levantar perguntas relacionadas ao autismo. Só que daí eu falei, eu acho que não, porque quando eu tô deitada no sofá, ele pega, ele vem, ele abraça, né? Ele deita comigo. E porque a minha concepção de autismo era uma criança totalmente que não deixava nem encostar, sabe? Que não abraçava, que tal. Aí, tá, enfim, passou tudo. Quando foi em dezembro, perto dele fazer 2 anos, eu levei ele na pediatra dele, que eu não levei muito, assim, quando era criança, porque o primeiro filho a gente leva todo mês, né? O segundo já vai mais ou menos assim. Não levo, só leva quando tá doente. E aí, ele pegou, eu levei nela, e ela começou a fazer outros tipos de perguntas. Mas ele faz isso? Eu falei, faz. Ele faz aqui. É tipo assim, ele enfilera as coisas? Enfilera. Ele. Daí ela foi fazendo perguntas, daí ela falou, se for, é bem pouco, assim, mas vamos esperar. Aí a fono pediu para eu colocar na escola, que seria em fevereiro, né? Em outubro que eu fui. Pediu para eu colocar na escola e esperar 3 meses e ver. A pediatra também pegou e falou: espera um pouco, porque é muito cedo ainda, tal. Se tiver bem leve, tal. Aí eu falei, eu não vou esperar, não. Aí eu procurei um neuro. Daí uma amiga minha que o filho tem TDAH, trata num neuro e tratava num neuro. E ela me passou o contato dele e eu comecei a ver umas lives, umas coisas assim. Eu comecei a ver que tudo encaixava, sabe? Aí eu levei. Aí ele diagnosticou. Mas assim, só de ver, né, tal. E aí ele passou todos os tratamentos, falou, começa a fazer. E o Raul era difícil de dormir também, ele era muito agitado, ele gritava bastante, era muito nervoso. E aí foi aí que começou tudo. Ô, Rê, e como que você sentiu uma falta de informação no primeiro momento,
assim, porque você teve que buscar médicos especializados. E você sentiu essa falta, assim, de preparo, de tudo? Se não for, no caso, especializado mesmo, não tem como, basicamente. Então, o que eles falam, assim, igual esse médico que eu levei, ele fala da intervenção precoce, né? E a maioria dos outros profissionais, eles já não, assim, eles falam que tem que esperar. Que tem que esperar, que, né? Então, eu vejo assim, as pessoas, só quando eu acho que é muito, muito, assim, acentuado, sabe? Que vê isso, que encaminha, que fala, mas assim, no mais, não, sabe? Eu vejo que Há uma divergência entre... tem atraso médicos. de fala. Uhum, Ah, é atraso de fala? Não é? Vamos investigar, mas isso demora, sabe? uhum. Então, assim, eu vejo que poderia ter um melhor preparo, porque na verdade é neuropediatra que faz esse diagnóstico, Esse né? diagnóstico. Uhum. É, o pediatra comum eu não sei, assim, Uhum. mas eu vejo que, assim, se a pessoa não tiver tanto, assim, igual eu, por exemplo, percebi alguma coisa diferente, eu acho que, na verdade, todo mundo percebe, Percebe. mas até então, aceitar e ir atrás é complicado. E sobre essa aceitação, como que foi esse sentimento, tanto para você, quanto para seu marido, para a família, assim, dessa descoberta? Então, assim, no primeiro momento, a gente, tipo, meio que fica meio assim, fora do ar, sabe? Uhum. E aí o que o médico pegou e falou, faz isso, faz aquilo, põe na fono, põe na psicóloga, dá o remédio, né? Põe na escola, tá, beleza. No primeiro momento, assim, a gente foi fazendo as coisas. Porque vão correr atrás, né, do que tem que fazer para melhorar para todo mundo. Aí passou um tempo, daí começou a vir assim assim, mas será que é? Porque assim, ele teve uma resposta muito boa perante as intervenções, sabe? Tanto de fono quanto de, né, psicopedagoga que eu levei ele e tal. Então eu falei, mas será que ele é mesmo? Aí veio a parte de tipo negar, sabe? Sim, sim. Aí a gente procurou outro médico. Aí eu fui atrás, falei, eu vou levar. Aí fiquei sabendo de uma amiga de uma prima minha que tinha um filho tal e levava em Curitiba. A gente foi, levou em Curitiba, numa outra médica que era especialista em autismo, e ela assim não fechou o diagnóstico. Ela não fechou. Ela falou: "Olha, pode ser, mas tem que fazer teste". Tá. Daí voltei na mesma, né? Aí voltei no médico dele e tal, e com aquela dúvida assim, será que é, será que não é? Porque o médico que eu levei ele, assim, não interagiu com ele, nem saiu da cadeira, sabe? E é um médico bambambam e tal, e não teve essa troca com ele. E a médica lá de Curitiba teve, sentou, brincou, tal. Só que assim, ela pegou ele com mais de 3 meses de tratamento. Ela não pegou ele do zero. E aí foi indo, e eu ainda falava: será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Aí veio a parte de negar, né? Ligação, sim, sim. Aí depois, quando eu fui levei um outro pediatra normal, assim, e ele que não me conhecia, eu estava em outra cidade, o Raul teve febre e tal, ele pegou e falou. E ele, como que é a interação dele com outras crianças? Daí eu falei, não, ele é diagnosticado, tal. Uhum. E daí, enfim, tá. Depois eu descobri uma médica aqui mesmo em Cornélio, ótima. E aí a gente já tá seguindo, entendeu? Então agora a Não gente é mesmo. aceita porque é o que é mesmo. Uhum. Procura fazer tudo, Sim. mas assim, é difícil. É bem complicado. Não assim, o difícil é o dia a dia. O dia a É, dia, sim. é lidar, entendeu? Não é nem Uhum. aceitar. Porque a gente já aceita. Mas é uma coisa mais trabalhosa, uma criança mais trabalhosa, sabe? E como Então, que é essa rotina, assim, que você disse, do dia a dia? Como que foi? Porque você teve que mudar tudo, basicamente, para
por causa dele, assim. Mas, Teve, é. A gente colocou na escola, né? Que já ia colocar mesmo, por conta da fala uhum, e tal. E assim, aí a gente teve que correr atrás de profissionais. Então, assim, toda tarde ele tem alguma coisa. Então, tipo, agora sim, que eu levo. Já levei em musicoterapia, né? uhum, Mas agora o que que ele faz? Ele vai na psicopedagoga, que ajuda ele com a terapia ABA, que ela fez, ela tem, e ajuda ele com motricidade, sabe? Motricidade fina, essas coisas ajudar ele. Então ele vai de segunda, terça e quinta à tarde. Aí ele tem a psicóloga, que ele vai de quarta-feira, e tem a fono, que ele vai de sexta. Então todo dia ele tem alguma coisa para ir à tarde. Agora não, porque tá na pandemia, né? Mas além da escola, então vai de manhã na escola, vai à tarde nos profissionais e assim, mas o que mais eu falo para você que é complicado é aprender, a gente aprender a lidar com as particularidades dele. Tipo, tem hora que ele quer uma coisa e não sabe expressar, não fala, e a gente não sabe o que que é. Tem dia que ele tá bem assim, resmungão, sabe? Aí a gente não sabe. Tanto que a psicóloga não tá fazendo aba com ele, é mais comportamental e tá ajudando ele nesse sentido. A gente nunca sabe até onde é birra e até onde é crise, porque a gente deixou ele ficar birrento, uhum, entendeu? entendi. Por causa de dar logo para parar de gritar, essas coisas, né? Então é mais difícil. É mais difícil a interação com outras crianças, Uhum, principalmente nessa fase de pandemia, que ele não está indo na escola, que ele não está exercitando a troca de brincadeira, ele não está exercitando o dividir, sabe? Então, quando encontra com os primos, já é mais complicado também. Então, é tudo isso, sabe? A rotina de levar e buscar, acostuma. Você vai acostumando, né? Mas é assim, é o que eu falo que é cansativo, né? Cansativo, dá gasto a mais, né? Porque infelizmente é difícil você conseguir as coisas de graça. E é assim. E nessa parte que você falou sobre os primos e tudo mais, como que foi a família lidar com essa situação, vocês juntos? Rolou algum tipo de, sei lá, afastamento, algo assim ou não? Vocês conseguiram se unir? Não, da família não. Não. Não, de jeito nenhum, pelo contrário, por onde assim, mudar um pouco, se adaptar e tal. Aqui em casa, a minha filha um dia chegou para mim e falou assim: meu irmão não gosta de mim, porque ele não brinca comigo, porque ele não dá bola para mim e tal, antes da gente saber. Daí, quando a gente soube, a gente chegou para ela depois de um tempo, não na hora que ficou sabendo, e explicamos para ela tudinho certinho o que que era. Hoje eles super brincam juntos. Ela faz cavalinho, ele sobe nela, sabe? Então, e assim, em relação à família, é assim mesmo, né? Primo, esse monte de gente sempre dá uma brigada, uns desentendimentos, tal. Mas é mais difícil com ele, porque é mais difícil ele entender as coisas, sabe? Entender um não, entender a espera, é difícil para ele esperar, é difícil para ele ouvir não, ser contrariado. E às vezes ele quer uma coisa do jeito dele, na cabeça dele, não dá, entendeu? Então, aí é onde ele começa, sabe? Aí a gente tem que meio que vai levando, sabe? Mas assim, a família acolheu muito bem, os amigos também da escola, as mães e pais de amigos, porque ele também nunca foi uma criança agressiva, nada, né? Ele grita, às vezes gritava mais na escola, principalmente, mas agressivo ele nunca foi. Então, assim, os amigos, tem as mães dos amigos, vamos colocar eles para brincar, tal. Mesmo porque o Raul, ele é bem avançado, sabe? Ele conversa do jeito dele, ele até interage.
Mas ele tem aquela coisa, quer brincar do jeito dele e é difícil aceitar o outro. E é isso que a gente está trabalhando. Só que agora, na pandemia, que não pode ter relação, está isso, né? É difícil. Quando você disse sobre, eu acho que bem no começo, você falou sobre uma prima que tem um filho autista, não foi? Uma prima de uma Na amiga. verdade, é uma conhecida da minha prima, É, que mora lá em Andirá. você tem muito contato, assim, com mães, outras mães, algo assim? Ou não? Não, eu tô num grupo do WhatsApp dos pais, né? E eu vejo lá, mas também não conheço muita gente. Gente, Eu entendi. só conheço uma pessoa que o filho deles já tem 8 anos. Uhum, Então é mais complicado, mas ele já tá grande, né? Então, uhum, assim, eu não tenho muito contato com quem tem. Mas eu tenho com esse casal, que o filho tem 8 anos, e a gente vai trocando, assim, conversas, né? Até ontem eu encontrei ele no mercado, conversei um pouco com o pai dele e tal. Mas, assim, só também, não tenho uhum. muito contato. Também E, eu acho que cada um é individual, assim, uhum, sabe? O que a gente pode perceber nesses grupos de WhatsApp é a troca, tipo de, alguém sabe de algum terapeuta, alguém sabe de algum médico. Ai, meu filho assim assado, mas conversar mesmo assim, eu não tenho convivência. mas esse grupo de WhatsApp, é você que teve que buscar, ou a terapeuta indicou, algum médico disse que existia? Não, quando o Raul tinha 2 anos, que eu descobri, Uhum, logo depois, acho que eu não sei se é em março, se é em abril, que é o dia da conscientização do autismo, teve um evento lá na Praça Botafogo. E a gente foi. E aí a gente preencheu papel lá e aí eles colocaram no grupo, entendeu? entendi. Então foi uma Que, ação do próprio. que eram de pais e amigos do TEA, que é pais e profissionais, que daí faz parte desse grupo. Que bom, que bom. Então, por mais que não, pelo menos ao incentivo dessa união, dessa troca de experiência, dessas conversas, entendi. Sim, sim, é bom porque daí você vê que é igual, só que é mais complicado, porque cada criança é um grau, Um grau, sim, sim. Tem uma criança é um especificidade. jeito, cada criança é Uhum, uma idade. E é muito um diferente do outro. Não uhum, tem regra, sabe? uhum, sim. Então, daí fica mais difícil, assim, você tira por base pelas coisas que eles falam, né? Uhum. Mas só que a gente sempre acha que o nosso é diferente e tal, e, né? Então, não sei. Mas é bom. É bom, te orienta em várias coisas. Mas, assim, contato com alguém que tem uma criança da idade do Raul, eu não tenho. E o Raul na escola, assim, já aconteceu algum desentendimento, assim, você foi chamado por conta de algo ou não? Ele é bem tranquilo. Porque você já me disse que ele é bem tranquilo, eu convivo bastante com vocês, eu sei que ele é bem É. tranquilo, é um amor de criança, mas nunca rolou, se já aconteceu, como que foi? Então, foi assim, quando ele foi foi um ano, o ano passado, né? Não, ele foi. Porque esse ano não teve aula, né? Então, ele foi, no primeiro ano dele na escola, foi assim. Ele teve uma professora de apoio que, por exemplo, ele não conseguia trocar de atividade. Tipo, tava na sala, daí era hora de ir tomar o lanche. Aí ele já gritava, entendeu? E às vezes, quando ia trocar de atividade dentro da sala, ele gritava. Essa professora de apoio saía com ele, acalmava ele e voltava ele para a sala. Só que daí a professora tinha uma professora, uma auxiliar da sala e a de apoio. Uhum, Aí até o meio do ano, essa professora de apoio ficou com ele. Depois não precisou. uhum. Ele ficou sozinho. Aí ele já estava adaptado na escola, Na nos escola. ambientes e tudo, né? No lanche, no parque, na aula. E aí não precisou e ele ficou igual às outras crianças, Uhum, né? Lógico que tinha que dar uma atividade diferente para ele e tal, mas enfim. uhum, Às vezes ela pegava ele, dava atividade diferente e voltava para a aula. Aí acabou o ano, aí teve férias.
Aí já sai tudo de rotina de novo, porque eles são muito de rotinas, né? Então, rotina para ele é bom, tem que ter. Aí voltou para a escola, em outra sala, com outra professora. Aí, tipo, zerou tudo nele. Uhum. Ele não conseguia, ele foi entrando na outra sala dele, na de antes. E não era outra sala. Daí, nos primeiros dias de aula, a professora todo dia falava: "Ai, ele gritou bastante. Ai, ele gritou bastante. Ai, ele..." E só, tipo, meio que na minha intenção, ela tava, na minha, assim, no meu entendimento, ela tava reclamando, sabe? Sim. Todo dia. Ai, porque, nossa, mas ele gritou demais hoje, mas ele tá muito nervoso. Mas não sei o que, não sei o que. Tá. Daí eu fui conversar na escola. Falei: "Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas todo dia eu sim, tem que me passar o que tá acontecendo, mas tem que também tentar resolver, né? Sim. Na escola." Daí, enfim, aí elas vieram com uma conversa, assim, que achava que a sala tava pequena, e realmente tava pequena mesmo, era menor a sala, e que tinha uma outra sala que era do nível 3, que era o que ele tava, que tinha uma outra sala com outra professora. Ela falou: "Vamos tentar trocar ele de sala." Daí trocou ele de sala, daí ele melhorou 100%. Então, assim, eu acredito que era o tamanho da sala também. Por quê? Porque eles falam que para ele se organizar, ele precisa dar uma andada. Tipo assim, ele faz as coisas, daí às vezes ele não quer mais fazer ou vai mudar, ele precisa se reorganizar. E para ele se reorganizar, ele tem que andar. E naquela sala não dava, e nessa que ele estava já dava. E a professora era bem mais calma, bem mais tranquila, já tinha sido apoio, já tinha experiência, e aí deu super certo. Só que daí veio a pandemia, né? É. E a Então, pandemia que esse mudou foi o tudo, único sabe? problema que eu tive da escola, que eu achei que foi falta de preparo e De preparo, paciência da experiência. professora. Então, tipo, foi isso. Mas, enfim, mudou, tá bom, tá beleza. Beleza. E falando sobre a pandemia, como que foi essa a rotina que ele já tinha, que foi trabalhosa para ele pegar, para ele acostumar e acabou de É. uma vez só por conta da quarentena em si. Então, na quarentena a gente suspendeu tudo, né? Fono, psicopedagoga, tava fazendo música e tal, e ficou em casa. No começo foi tranquilo, assim, sabe? Porque a gente também não tava trabalhando muito, né? Só tava o Fábio e tal. No começo foi tranquilo, mas daí depois ele começou a ficar mais agitado, sem poder sair e tal. Ele entendeu que o parque estava sujo, porque a gente falou que estava sujo o parquinho, daí não podia mais ir. Só que daí depois, daí com isso foi ficando mais ainda assim, a birra, sabe? Que ele tem muita birra. Ele é Aham. muito bonitinho. E aí foi onde eu falei: "Ah, eu vou voltar." A gente suspendeu a escola, né? A princípio. E daí eu falei: "Ah, vou voltar." Daí começou a voltar. Depois de uns Sim. 2, 3 meses, assim. Aí eu falei: "Ah, quem quiser, vamos voltar." Aí voltou. Aí, junto com essa psicopedagoga que ela é, desde o começo, cuida do Raul, já deu aula para Rafaela na escola, então eu confio bastante nela. Eu falei para ela: "Eu acho que ele precisa de uma psicóloga." Só que aqui em Cornélio não tem muito, Não não tem. tem psicólogo especialista. E eu falei: eu não acho que ele precisa de aba. Ele já senta, sabe aquelas coisa de aba, ficha? Sim, sim, Eu não sei. sei se você já viu isso aí. Sim, a gente teve já. Tem uma ficha, senta, quanto tempo sentado, quanto tempo de contato visual, coloca as coisas dentro da caixa, não sei o quê, papapá, sabe essas coisas? Isso Sim. aí não precisa mais. Ele já fica sentado, ele já concentra, entendeu? Falei: "Ele precisa de comportamento." Daí ela achou uma psicóloga e a gente foi. Ela: "Olha, eu não sou especialista em autismo, mas eu acho que a gente tem que tratar ele como uma criança de 3 anos e meio. Que faz birra, que não sabe dividir, que não sabe esperar, que tal. Vamos testar. Se não der certo, a gente para." Ela falou: "Eu não tenho especialista, mas eu tenho uma pessoa que tipo orienta ela, que é uma que ela conhece, uma profissional que tem experiência
Daí ela pediu autorização para poder estar Trabalhando, falando, né? sim. Tendo essa supervisão. E tá dando certo. Tá dando certo. Aí voltamos com a psicóloga, voltamos com a psicopedagoga e com a fono. Aí a fono ganhou neném, então tá afastado, tá sem também. Mas tá falando bem, assim, a gente também tenta estimular em casa. Não muito, né? Mas, então, aí na pandemia, então tá assim. Continua a rotina dele do horário de dormir tem, ele dorme, aí ele acorda, daí a gente sai, tudo, almoça, vai para as terapias à tarde. Então agora tá mais ou menos tranquilo. A única Foi no coisa começo mesmo que... é a interação com outras crianças que tá sendo muito difícil e que quando ele vê outras crianças é difícil. Então, Entendi. é isso assim que tá pegando. E sobre, como pode dizer, sobre a informação a gente já disse em si, mas eu queria voltar àquele assunto que, como você disse, nem a falta de despreparo, mas um certo preconceito, não por família, nem por escola, mas do todo, assim. Já aconteceu, já rolou, você percebeu, como que Já foi? Uhum, é muito difícil, assim. Por exemplo, aconteceu uma coisa que eu. É assim, que eu falo que só quem passa entende. uhum, Não adianta você falar que você entende um cadeirante quando precisa ter a vaga dele e outro para. uhum, Você não entende. Não adianta você falar que você entende que, eu entendo como deve ser ter um filho ou algum amigo ou algum parente com uma certa deficiência, né? Um transtorno, alguma coisa. Não entende. Só quem passa que entende. Então, assim, aconteceu uma questão que foi assim: o Raul precisava fazer exame de sangue, né? E assim, lógico que uma criança na idade dele não deixa furar, né? uhum, Só que, por exemplo, essa coisa de preferência na fila, no mercado, é importante, porque quando eles estão num lugar, eles não conseguem ficar muito tempo num lugar, sim, entendeu? Não é assim, questão de que, é que eles não ficam mesmo. uhum, Você tá ali, igual, deve ser algum estímulo que tenha dentro daquele lugar, no mercado. Luz, som, sabe, qualquer coisa, barulho e tal, que vai estressando. Só que tem gente que também não tem jeito de deixar. Então tem que levar no mercado, então tá. Enfim, a gente combinou de ir no laboratório. Por quê? Não ia poder ele ficar esperando lá. Porque quando ele vê esse negócio que é meio de médico, essas coisas, ele corre, uhum, entendeu? Então, assim, é ele que tá aqui, está ouvindo. uhum. Tá dando pra escutar. Então, e aí a gente combinou assim, olha, vamos deixar o pedido tudo feito dos exames e vamos combinar. E assim, todo dia de manhã ele mamava para dormir, para acordar, para ir para escola. Mamava, tal, daí não podia dar o mamar porque tinha que fazer exame. 6 anos, Aí, sim. então, assim, ó, vamos combinar 8 horas da manhã. E tinha um cara lá no laboratório que era o único que pegava veia de criança, assim, Uhum, na primeira, sabe? uhum. Porque eu falei, se furar ele não vai, ele não vai deixar nunca. Deixar de novo, E né? ele é Tem que ser. forte, e ele é forte, e ele grita, e ele se bate muito. Uhum, Daí, fomos, tá? Deixamos tudo certo lá. 8 horas, eu ia levar na escola depois. Já fui com o mamá pronto para poder uhum, entrar, chegar, entrar e já colher e ir embora, para não dar crise nele, né? uhum, Porque senão nunca mais ele voltava naquele lugar. Ele é assim. Ele uhum. lembra do lugar, ele lembra o que aconteceu. Aí, o que aconteceu? Chegamos lá, o cara não tava lá. Tipo, a gente combinou, a gente deixou certo. Ai, mas ele já tá vindo. Ai, mas ele já tá vindo, não sei o quê. Tipo, então, assim, essa falta de comprometimento, sabe? Que eu vejo. De entendimento, porque, mas espera um pouquinho, o que que é meia hora? O que que é meia hora para uma criança que não tem nada é uma coisa, para Uhum. ele é outra. Você Sim. entendeu? Mesma coisa foi na identidade. Agora a gente precisou tirar a identidade dele,
porque a gente ia fazer uma documentação aí para ele. Uhum. Essa foi a pior. Ele não coloca a máscara. Uhum. A gente tentou já colocar máscara e ele não coloca, não adianta. Daí começa a desestabilizar, sabe? Não é igual outra criança que, tipo, ai, não quero, que fique irritada, mas que você consegue convencer. Ele já se desestabiliza e pode entrar em crise. E daí você não consegue depois tão fácil voltar ele pro tino, sabe? Às vezes ele ficou o dia inteiro resmungando por causa de uma coisa. Aí fomos lá tirar a identidade, estava de máscara e o cara lá, não tem que pôr máscara? Tem que pôr máscara. Daí o Fábio falou, não, mas ele não coloca máscara. Ele é autista, tal, não sei o que, falou, não, mas tem que pôr, não. Mas então para colher digital tem que pôr. Eu falei, então você não vai colher digital, meu querido, porque se você for pôr máscara nele, ele não vai nem parar quieto para você pegar no dedo dele. Ah, não, então não vai dar, porque na hora de colher digital vai ter que ter máscara. Eu falei, então tá bom, não vai tirar. Tipo, não quis. Aí o outro cara tava lá, falou, ah, eu colho a digital dele. Porque esse cara que tava tirando a identidade, porque eu sou grupo de risco, e se eu pegar coronavírus, e se não sei o que, não sei o que, daí tá. Daí passou outro dia, o Fábio falou, ó, vamos lá. Aí eu fiquei no carro com o Raul lá embaixo. O Fábio foi lá, pegou o papel, desceu pra gente assinar e tal. E o Fábio falou assim, ó, nós vamos ter que voltar à tarde, porque ele não vai tirar a digital do Raul. Entendeu? Você passa por tudo isso que fala puta merda, né? Não custa, né? A pessoa entender. Aí, no fim das contas, ele tirou. Tirou a foto, mas assim, tirou a digital dele, mas assim, sabe? Parecendo que o moleque tinha uma contaminação, assim, que já tava contaminado. Então, assim, essas coisas deixam a gente muito triste, sabe? Porque você vê que tem sim. Tem discriminação, sim. Não é, às vezes não é discriminação, é falta de se colocar no lugar do outro, Falta de empatia. de entender o lado. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que só entende quem passa. Quem passa. Não adianta você falar, ah, eu imagino. Não, não imagina. Uhum. Entendeu? Porque é só com as dificuldades assim que você vai aprendendo certas coisas. Vai aprendendo a entender a importância de um caixa preferencial. Você entendeu? De direitos, assim, que tem. Então, assim. Sobre direitos, a carteirinha, né, o CIP-TEA foi aprovado. Eu não sei se o Raul, você já tem, como que foi feito isso. Se você já notou diferença, você já notou que houve mudanças realmente com essa criação, com essa efetividade, ou ainda não chegou ainda? Então, eu não sei, assim, até na identidade, o cara perguntou se queria que colocasse. Uhum. Aí o Fábio falou que não queria que colocasse na identidade dele, né? Acho que é por causa até desse tipo de preconceito mesmo, sabe? Sim. E essa carteirinha, ela substitui, né, a identidade. Identidade. Então, na verdade, eu não sei porque ele é muito pequeno ainda, né? Eu acredito que isso deve valer mais, assim, para os maiores, né, que precisam mesmo, que fazem uso de ônibus, que vão em mercado, que vão em, né, nessas coisas. Então, eu não tenho muita, mas eu acredito que, lógico, que é uma coisa, assim, bem boa, né? Uhum. Porque chegou, tá ali, né? Apesar que ainda eu acho que, mesmo com essa carteirinha, às vezes vai ter gente que não vai entender, né? Sei lá, ou respeitar, pelo menos. Uhum. Porque, assim, uma coisa, só uma observação. Fala O tranquilo. autismo, ele, como eles falam que um transtorno oculto, né? Uhum. Ele não tem cara, né? Não é igual síndrome de Down, por exemplo, que você vê que a pessoa tem. Então, é muito mais difícil Uhum. você se colocar nos lugares Sim. pelos direitos. Você entende? Pelos direitos. Então, por isso, porque não tem cara, não mostra, né? Uhum.
Então, assim, aí seu filho tá lá, caindo, se derrubando no chão, gritando, é birrento. Sim. É birrento. A mãe que não educa, o Uhum. pai que não educa, entendeu? É isso que a gente sente hoje em dia, assim. Uhum. Devido à criação da carteirinha, você acredita que vai ter mudança significativa? Sim, vai. Você disse que vai faltar, porque é como você tocou no ponto que a pessoa só sente quando passa, mas você acha que já é uma grande ajuda, um grande passo, um entendimento melhor para uma sociedade mais equipada para atender o que os autistas precisam e necessitam? Eu acho que vai. Eu acho sim, sabe por quê? Porque é uma prova de uma coisa que é o que eu falei, que não tem cara, né? Uhum. Não, que é oculto. Então porque você tem que comprovar, né? Tudo você tem que comprovar. Então, tipo, é a comprovação né? Bem mais fácil, muito mais fácil. Do que Uhum. você ficar levando laudo, do que você ficar levando, né? Porque tem lugar que, né? Só Você com tem lá. que levar o laudo, você tem que levar isso, aquilo outro. E isso coloca eles numa posição assim, tipo, de igualdade com todo mundo. Eu tenho um documento, tá aqui meu documento. Eu Uhum. tenho esse direito, então tá aqui, tô comprovando. Você não precisa pegar laudo, você não precisa ficar explicando, só pá, mete, dá a carteirinha e pronto, né? Então eu vejo muita vantagem Uhum. nisso, assim. O que dá para entender que também já é um grande passo, igual você disse, sobre laudo, sobre ter que explicar. Era uma grande humilhação, pode-se dizer. Era muito É, problema, porque tinha que ficar batendo na tecla, ficar batendo na tecla. Então, já é um grande auxílio ter essa carteirinha. sim, e para quem é grande também, Uhum. porque como é muito diversificado assim os sintomas, né? Tipo, Uhum. tem um que não que tem hipersensibilidade ao som, tem Sim. outros que não. Tem um Uhum. que já tem a luz, tem outros que não. Então, assim, ele vai ficar a critério dele, se ele vai apresentar ou não, né? Tipo, Uhum. aonde que eu preciso apresentar? E serve como documento, então, né, não tem nem que ver isso Uhum. aí. Eu acredito que, da minha parte, as perguntas que eu queria fazer, que eu queria que você transmitisse, já foi transmitida de modo muito bom. Gostei muito do que você conseguiu falar, você detalhou muito bem, foi maravilhosa a experiência que a gente teve. E, como final, eu queria que você apresentasse algum desejo, algum que você espera para o futuro, para tudo, alguma mensagem que você queira passar, tudo mais. Então, assim, a gente. O que que a gente. Assim, é difícil mesmo você ter uma criança diferente, né, em casa. Por mais que às vezes todo mundo fala, ai, não parece, ai, mas eu acho que ele não é. Ai, mas Uhum. nem parece, mas nem parece. Mas não é isso, sabe? Mas o que que eu espero, assim, na verdade, o que que eu queria, sabe? Uhum. Era que todo mundo pudesse ter todos todas as, tivesse acesso Uhum. a, tipo, tratamentos, Uhum. porque essas intervenções de fono, de psicólogo, de psicopedagogo, de apoio na escola, né, faz muita diferença para que eles se tornem assim, o que eu falo dele é funcional, mas não no sentido, você entende? Não no sentido Uhum. ruim, Sim. no bom sentido, né? Porque eles têm capacidade para isso, Uhum. né? Todo mundo tem as particularidades, Uhum. né? Todo mundo tem suas particularidades. Você deve ter algum tique aí que fala assim: ai meu Sim. Deus, eu tenho que, por exemplo, eu não gosto de comer na mesa com a toalha torta. Me Uhum. incomoda, entendeu? Então, assim, todo mundo tem. E como eu queria que muita gente tivesse, porque tivesse acesso a essas intervenções, sabe? Que Uhum. fosse acessível, que não precisasse pagar, que fosse realmente, que funcionasse. Porque
Tem gente que às vezes marca uma fono, nossa, tem que ter uma fila de 1 ano para começar. Aí é uma vez por mês. Não, sabe? Eu acho que a gente tem condições disso. E pensar, assim, que a intervenção precoce, ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não precisa nem ter o laudo, assim, ele é autista ou não, com 2 anos. Mas se começar a fazer as intervenções que apresenta, já tá bom, não é? Se é ou se não é, vamos corrigir os atrasos, que na verdade, quando é precoce, ainda nem atraso é. Que é, assim, você vai modelar aquilo. Então, assim, eu gostaria, assim, que tivesse acesso. E uma coisa que me deixa bastante, assim, são, assim, de muitos pais, que eu sei que é difícil. E cada um é cada um, né? Sim. A gente não... Cada um tem suas coisas internas. Você é psicólogo, você vai entender. E, assim, a negação, sabe? A não aceitação também acaba prejudicando o todo. A criança e a família. Porque a partir do momento que ele começou a ser medicado, tratado, a nossa vida mudou, o nível de estresse baixou muito. Tipo, é cansativo? É assim, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, mas o nível de estresse diminuiu muito. Pensa você ter uma criança gritando na sua casa o dia inteiro. E depois que medicado, que tratado, com intervenções, melhorou. Agora ele se comunica, ele fala o que ele quer, se ele está com sede, se ele está com fome, se ele quer mamar, entendeu? Coisa que não existia. Então, o que eu espero que eu vejo nesse grupo, que eu falei para você que tem, né? Nem todo mundo tem a mesma condição. Então, assim, mas quando a gente vê que o pai e a mãe, que os pais são empenhados, as coisas também acontecem, mesmo não tendo condição. Então, assim, a aceitação dos pais, que é muito importante, né? E esse tratamento acessível. Mas se os pais se empenharem, eles conseguem. Lógico que não tudo, mas já alguma coisa, né? Então, o que eu esperaria era isso. Que tivesse acesso, todo mundo acesso aos tratamentos, porque vale a pena, muda a criança, sabe? A pessoa, né, no caso. E é isso. Renato, ó, eu tenho que agradecer você. Foi fantástica a entrevista. Foi melhor do que eu jamais imaginava. Foi muito bom. Muito obrigado por ter concedido esse tempo, por ter falado, né, o que você falou. Eu agradeço muito. A gente vai utilizar muito bem do que você disse. Só tenho a agradecer. Eu também. Só tenho a agradecer por você confiar em mim, né? Na gente aqui. E você sabe que a gente está aberto para o que vocês precisarem. É um trabalho muito legal. É um trabalho que, igual, está crescendo muito, né? O número de... Então, assim, e tem muitos poucos profissionais especializados. Então, assim, principalmente na área da psicologia, né? Então, assim, muito bom vocês estarem estudando. Eu espero que eu tenha colaborado. E eu espero que vocês se interessem mais pelo assunto, porque vale a pena, vai valer a pena no futuro para vocês, tá? Agradeço e precisando eu tô aqui, tá bom? Ok, brigadão. Manda um abraço. O Raul vai vir dar tchau para vocês, quer ver? Tchau! Ó, fala tchau. Tchau. Tchau, Raul. Fala assim, é o Gabriel, fala. Um beijo, Gabriel. Beijo. Beijo, Raul. Tchau. Tchau, Renato. Obrigado. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Vitor. Uma coisa. Eu não falei Tchau. que eu tava gravando na tela aqui pra não atrapalhar a entrevista de vocês, mas muito obrigado, viu? Oi? Vai servir muito essa entrevista que a gente fez. Tá agradecendo. Legal. É que tá baixo. Agora já acendeu aqui. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Obrigadão. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.